Olá pessoal, feliz dia para você, querido colega, futuro colega. Então hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância, né? Que é como inserirmos na rotina dos tutores o hábito da prevenção. Então, a minha conduta hoje, enquanto médica veterinária, é trabalhar prevenindo, certo? O meu objetivo hoje é ter pacientes saudáveis que fazem prevenção a cada 6 meses, a cada 1 ano e que me permita fazer esse acompanhamento, né? Com toda essa frequência. Então, você que está chegando agora na medicina veterinária, ou você que já está atuando, mas percebe que o seu dia a dia é complicado porque você recebe muitos pacientes doentes, né, estado grave, e isso de certa forma lhe acomete emocionalmente uma carga muito grande. Então está na hora de você parar para repensar e vir comigo e colar nesse objetivo que é de espalhar a importância da prevenção. Então vamos lá. Quando a gente fala em prevenção, né, a gente imagina que são hábitos diários que esse tutor terá que ter a fim, né, desse animal não vir a adoecer. E quais são esses hábitos? Né? Isso vai ficar a nossa função, essa será a nossa função, de passar para ele todas essas orientações. Então, vamos começar bem do início. Adotou ou comprou um pet, primeira coisa é a primeira consulta. Nessa primeira consulta, cabe a nós médicos veterinários orientarmos esse tutor com relação a tudo que é básico, tá? Eu digo tudo que é básico porque é muita informação, né? Então, tudo isso vai depender, todo esse trajeto dessa consulta vai depender da faixa etária desse animal, né? Então, o que seria básico? Tipo de alimentação adequada, quantas vezes esse animal deve se alimentar no dia, né? A quantidade de água ideal que tem que ser ofertada, a higienização com os potes de comida e água, a questão do vermífugo, né? Quando tem que ser feito, explicar que o vermífugo ele não é preventivo, ele é apenas tratamento, né? Medicações para pulga e carrapato, da mesma forma, informar que ele não é preventivo, ele é tratamento, isso está em bula, tá certo? É indicado quando há infestação. Então, assim, são coisas básicas que são extremamente necessárias e que farão toda a diferença. A partir dessa primeira consulta, né, quando você vai falar sobre o bem-estar, sobre a necessidade dos passeios diários, sobre a necessidade de um momento com esse pet em casa de socialização, sobre a importância de você ofertar para eles brinquedos interativos, né, que façam com que eles coloquem o instinto da espécie em prática, né, como os roedores naturais. Existem hoje aí no mercado pet inúmeras empresas sérias que trabalham com roedores naturais desidratados, que vale muito a pena a gente indicar, tá? Que não traz malefício nenhum para o pet, né? Se feito e organizado da forma correta, tá certo? Então, assim, esse é o básico. Nesse primeiro momento, todas as informações são, né, lançadas para esse tutor. A melhor ração, por que uma ração super premium? Porque a super premium de tal e tal marca é a mais indicada, qual a quantidade de proteína, o que é que eu tenho que ver no rótulo dessa ração, qual é o primeiro componente que vem no rótulo dessa ração, que vai me dar a certeza de que ela é uma boa ração, né? Que no caso é a carne, não farelo disso, farelo daquilo. O primeiro componente que tem que vir na tabela nutricional, né, da composição da ração é a carne, qual tipo de carne, de proteína, certo? Então, assim, são coisas básicas, né, que eles precisam saber, mas que a grande maioria não sabe, tá? E tá tudo bem, então cabe a nós orientarmos. Passou desse primeiro momento da consulta, a importância do exame de sangue para a gente avaliar a qualidade geral desse animal, certo? Então, hemograma e bioquímicos é válido, né, a gente fazer uma urinálise, um parasitológico de fezes, são exames básicos para a gente dar início a essa questão da prevenção, tá certo? A depender da idade, a depender das predisposições. Um exame de ultrassom também é muito bacana, né? Eu costumo pedir aos meus tutores, a partir de 1 ano, né, que todos os meus pacientes
façam o primeiro exame ultrassonográfico, tá certo? Porque é importante a gente ter esses parâmetros, né? Será que tem alguma coisa ali diferente, né? Alguma alteração que já veio com ele? Porque aí quando o problema se instala, a gente já tem esse parâmetro de como era e de como está. Então, terminou o protocolo vacinal, finalizou a idade, né? Finalizou a infância, vai entrar na fase adulta, primeiro ultrassonografia, tá certo? Então, tudo isso é papel nosso, do médico veterinário. Se a gente começa a disseminar essa semente da prevenção, a gente vai ter a possibilidade, né, de trabalhar com mais tranquilidade, ter sempre pacientes saudáveis, né? Vira e mexe acontece algo esporádico, como uma diarreia, comeu uma bobagem, pegou escondido, enfim, pode ocorrer, pisou num objetozinho que furou a patinha, né, o coxinha. Então, assim, tem coisas que podem acontecer, mas que a grande maioria das vezes a gente pode prevenir, principalmente as doenças, né, principalmente as patologias que podem, porventura, vir a se desenvolver nesse pet. Então, esse é o nosso papel, né? A prevenção, como eu sempre digo, é sempre melhor que o tratamento. Então, você, enquanto médico veterinário, já abra a mente para isso, porque as universidades nos formam para tratar doenças. Ok, nós sabemos tratar doenças sim, mas melhor do que tratar a doença é trabalhar com a prevenção. Isso melhora o nosso bem-estar enquanto profissional, tá? Que é a minha grande importância, né? O que eu mais me preocupo é com a saúde dos meus colegas, médicos veterinários, saúde emocional principalmente, né? E a saúde física por consequência. Então, isso é fundamental. Então, quando você trabalha com a prevenção, você vai trabalhar um pouco menos, com mais qualidade, com mais tranquilidade, vai dormir melhor, o seu paciente também, e a família, a multiespécie agradece por isso. Porque quando o animal está doente em casa, toda essa família adoece. E o nosso objetivo é justamente trazer saúde e bem-estar para as famílias multiespécie. Tá certo? Então eu deixo aqui hoje esse vídeo de alerta para vocês, para a gente tentar disseminar a sementinha da prevenção, né, a fim de trazer mais saúde, qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes, para nós médicos veterinários e para toda a família multiespécie.